O cheiro da fumaça ainda grudava nas minhas tranças. As cinzas do ritual dançavam no vento enquanto o corpo do meu irmão, Tahuari, descia à terra, coberto com folhas de tabaco e penas vermelhas. Tudo aconteceu tão rápido, rápido demais. A flecha atravessou o peito dele no meio da mata, a poucos metros de mim. Ele caiu sem dizer palavra. Só os olhos dele me disseram algo: medo. Eu me ajoelhei ao lado do túmulo, o peito apertado, tentando conter os soluços. Ao meu lado, meu pai, Aima, estava em silêncio. Mas era o silêncio de uma tempestade que se aproxima. Ele morreu por culpa deles, Maika. Ele gritou de repente com a voz rasgada. Dos Nakai! Malditos Nakai! Pai, tentei interromper, mas ele virou de costas. A partir de agora, quem encontrar um Nakai vivo é porque falhou. A aldeia aplaudiu. Ninguém chorava. A dor deles virou ódio. Só eu continuava de joelhos, sentindo que alguma coisa estava errada. Foi nessa noite que eu vi pela primeira vez aquela voz. Uma voz baixa, abafada, mas clara como água. Você não sabe o que realmente aconteceu. Me virei com o coração disparado. Era ele, Alkan. Um jovem dos Nakai, talvez 2 ou 3 invernos mais velho que eu. Estava coberto de lama, com um arco nas costas e os olhos escuros me observando da mata. Vá embora! Sussurrei com raiva. Se alguém te ver aqui, morre. Eu sei, mas não vim lutar. Ele deu um passo à frente, e outro. Meu corpo inteiro tremia. A mão buscava a adaga presa na cintura. Eu não matei seu irmão, Maika. Mentiroso! Gritei. Ele morreu com uma flecha dos Nakai no peito. Não era uma flecha nossa. Ele sussurrou, a voz fraca, como se doída. Eu tentei ajudar, mas já era tarde. Tudo em mim queria gritar, atacar, rasgar o rosto dele com as unhas. Mas alguma coisa me paralisava. Algo nos olhos dele. Não era raiva. Não era orgulho, era culpa. Ele deu mais um passo, e eu vi. Ele mancava, estava ferido. Mas mesmo assim veio. Por quê? Se quiser me matar, agora é a hora. Mas se me ouvir, talvez descubra a verdade. Alkan desapareceu na floresta como uma sombra. E eu fiquei ali sozinha, entre a morte do meu irmão e a dúvida que começava a crescer dentro de mim. Naquela noite, ouvi os tambores tocarem para o espírito de Tahuari subir ao grande céu. Mas eu não chorei mais, porque sabia que a dor que eu carregava não era só por ele. Era o começo de algo que nem eu conseguia explicar. Na manhã seguinte ao enterro de Tahuari, o céu estava limpo demais. O sol brilhava com força como se quisesse apagar a dor da aldeia. Mas eu não esqueci, e meu pai muito menos. Que os espíritos ouçam! Gritou ele diante da fogueira sagrada. Os Nakai vão pagar com sangue. Não teremos mais piedade. A guerra começou. O conselho estava reunido. Os rostos dos anciãos estavam duros, secos como troncos velhos. O povo se manteve em silêncio, respeitando o luto, mas concordando com cada palavra de ódio. Eu, sentada ao lado da fogueira, sentia o estômago revirar. Alkan ainda estava na minha cabeça. A voz dele, aquele olhar. E o que ele disse? Eu tentei ajudar. Será que era possível? E se ele estivesse dizendo a verdade? Maika, meu pai se aproximou de mim e se ajoelhou. Pela primeira vez em muitos invernos, ele pegou minha mão. Filha, você tem sangue de guerreira. Está na hora de mostrar isso. Seu irmão foi tirado de nós. Não podemos ser fracos. Olhei para ele, para os olhos dele, que tantas vezes me protegeram. Mas ali, eu não via mais o homem que me ensinou a andar descalça na terra. Via só o líder de um povo cego pela dor. Eu juro pela alma de Tahuari. Ele sussurrou que nenhum Nakai verá outro amanhecer. As palavras me cortaram por dentro. Não consegui responder. Naquela noite, sonhei com Tahuari. Ele estava no meio da floresta, estendendo a mão para mim. Mas quando eu tentava alcançá-lo, a floresta pegava fogo. E atrás dele, uma sombra, Alkan. Com lágrimas nos olhos, acordei ofegante.
O suor escorria pelo meu rosto. Fui até o rio, tentando respirar, me acalmar. E lá, esperando entre as pedras, como um presságio, estava Nauru, a curandeira. A dor cega, Maika, ela disse, sem me olhar. E quando os olhos estão cegos, o coração se perde. O que você quer dizer com isso? Perguntei assustada. Ela me olhou nos olhos, profundo, como se lesse a alma. Nem tudo que queima foi incendiado por inimigos. Às vezes, o fogo vem de dentro. Antes que eu pudesse entender, ela desapareceu na mata, me deixando com um nó na garganta e uma pergunta que começava a arder dentro de mim. Quem realmente matou meu irmão? Era tarde quando ouvi o assobio do vento mudando de direção. Quem cresceu entre árvores aprende a escutar o silêncio. E aquele silêncio estava quebrado. Pisei leve. O chão molhado da mata cedia sob meus pés. O luar iluminava só o que queria. O resto era sombra. Sombra e perigo. Foi quando ouvi. Não grite. A voz dele. Alcan. Estava a poucos passos, ferido, sujo, com a respiração pesada. Você me seguiu? Sussurrei, puxando a adaga da cintura. Eu vim porque você precisa saber. Você matou meu irmão. Cuspi. A raiva me queimava. Que verdade você pode me dar que vai trazer ele de volta? Ele levantou as mãos, devagar. Mostrou que não tinha armas. Eu tentei salvar ele, Maika. Eu juro pelos meus mortos. Jurar não limpa sangue. Gritei. Dei um passo para frente, encostei a lâmina no pescoço dele. Ele não se mexeu. Não desviou o olhar. Faça. Se você acredita que fui eu, me mata agora. A mão tremia. Meu coração batia tão alto que era como se a floresta inteira pudesse ouvir. Mas o que eu vi, o que vi nos olhos dele, era medo, não de morrer, mas de que eu nunca soubesse a verdade. Ele não morreu por acaso, Alcan falou baixo. Ele carregava um segredo. Algo que pode matar você também. Que segredo? Se eu contar aqui, você morre antes de voltar para sua aldeia. Eles estão vigiando. Não só os meus, os seus também. Por quê? Por que fariam isso? Porque a paz que Tahuari queria era uma ameaça maior do que qualquer guerra. Ele deu um passo para trás, sumindo na escuridão como um espírito. Se você quiser respostas, volte aqui amanhã, sozinha. Eu fiquei ali, imóvel, por minutos, talvez horas. O peso da adaga ainda na mão. Mas o peso real estava dentro do meu peito. A dúvida. Voltei para a aldeia em silêncio. Fingi dormir. Mas, por dentro, algo tinha mudado. E eu sabia que no dia seguinte, iria até ele. Não porque confiava, mas porque eu precisava saber. Voltei à clareira no dia seguinte, sozinha. Alcan já estava lá encostado em uma árvore, com o braço enfaixado e olhos cansados. Pensei que não viria, ele disse, olhando para o chão. Também pensei, mas não consigo dormir desde ontem. Nos sentamos diante do fogo fraco que ele acendeu. Não havia armas entre nós. Só um silêncio que queimava mais que as brasas. O que você tem para me contar? Perguntei tensa. Seu irmão não morreu lutando. Ele morreu protegendo alguém, e algo, um tratado. Uma chance de paz entre nossos povos. Meu sangue gelou. Paz? Ele acreditava que o ódio entre nós era mantido por poucos, que era possível viver sem essa guerra eterna. Alcan tirou do manto um pedaço de couro amassado com símbolos escritos. Eu reconhecia a caligrafia. Era de Tahuari. Ele e eu, Alcan continuou. Nos encontramos em segredo por semanas. Ele me ensinou o idioma de vocês. Eu mostrei a ele os nossos rituais. Ele queria entender, queria unir. Senti um aperto no peito. Tahuari, o guerreiro tão firme, escondia tudo isso de mim? Então, por que ele morreu? Alcan respirou fundo. Os olhos escureceram. Porque alguém descobriu. Alguém do seu povo. Alguém poderoso. Eu fiquei em silêncio. Tudo dentro de mim gritava. Você sabe quem? Sussurrei. Ele hesitou. Eu ouvi um nome.
Um nome que os anciãos falam com medo, como se fosse um fantasma. Que nome? Pressionei. Alcan olhou ao redor como se espíritos nos escutassem. Então sussurrou. Kurumi. O nome soou como um trovão abafado no fundo da mata. Senti meu estômago revirar. Kurumi. Era o nome do guerreiro exilado. O traidor. Aquele que meu pai proibiu de ser mencionado. Mas ele está morto, murmurei. Alcan me encarou. É o que dizem, mas os mortos não escrevem cartas. Fui embora em silêncio. Na cabeça o nome se repetia como um tambor de guerra. Kurumi. 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 Naquela noite, não dormi. Na manhã seguinte procurei Nauru, a curandeira. Encontrei ela colhendo raízes, como sempre. Você sabia sobre Kurumi? Perguntei sem rodeios. Ela parou. Não olhou para mim, só disse. Algumas verdades enterradas não devem ser desenterradas, porque fedem e matam. Mas se eu não cavar, vou morrer sufocada. Respondi. Nauru, então, me encarou. Seus olhos, duas pedras gastas pelo tempo. Cuidado, Maika. Quem procura verdade, às vezes, encontra o próprio pai. Eu não entendi o que ela queria dizer. Ou talvez entendi, mas não queria aceitar. E foi nesse instante que percebi, havia algo podre no coração da minha aldeia. E talvez a flecha que matou meu irmão tenha vindo de mãos que eu jamais imaginei. Subi sozinha até a caverna da montanha, onde meu irmão costumava se esconder quando queria pensar. Era um lugar sagrado para nós dois, ninguém mais sabia que ele ia lá. Lá dentro, o cheiro de fumaça antiga ainda vivia entre as pedras. Acendi uma tocha. As paredes tremiam à luz do fogo. Foi então que vi. Atrás de uma pilha de pedras, uma pequena caixa de madeira, feita à mão, com o símbolo da nossa família entalhado na tampa. Meus dedos tremiam ao abrir. Dentro, havia cartas. Pedaços de couro escritos com tinta feita de casca de árvore. A caligrafia era dele. Maika, se estás lendo isso, talvez eu já tenha partido. A primeira frase me fez cair de joelhos. Li uma por uma. Eram registros, confissões. Tahuari falava de encontros com Alcan. Falava do tratado. Falava de sonhos de paz. E falava de medo. Muito medo. Nosso pai nunca aceitará isso. Ele odeia os Nakai mais do que ama o próprio povo. Fechei os olhos. O coração quase explodiu no peito. Kurumi não traiu. Ele tentou impedir o massacre de um clã inteiro. Foi por isso que foi exilado. Porque desobedeceu a Yama. As palavras me atravessaram como facas. Meu pai mentiu para todos. Kurumi, o traidor, era na verdade o único que tentou parar uma matança. Tahuari ainda dizia mais. Alcan sabe demais. Se nos pegarem juntos, vão matá-lo. E dirão que foi ele que me atacou. Prometi proteger ele, custe o que custar. Fechei a caixa com lágrimas escorrendo. A morte de Tahuari foi uma queima de arquivo. Voltei correndo pela mata. Quando cheguei à clareira, Alcan estava lá, me esperando. Não falei nada. Só joguei as cartas no colo dele. Ele leu, em silêncio, com os olhos marejando. Ele acreditava na gente, ele disse, com a voz embargada. No que poderíamos fazer. E foi morto por isso. Nos encaramos por um tempo. Longo. E naquele silêncio, algo entre nós se quebrou, ou nasceu. Não sei, só sei que o que veio depois foi inevitável. Você ainda confia em mim? Ele perguntou. Olhei nos olhos dele. A raiva ainda estava ali, a dor também. Mas havia outra coisa surgindo. Uma faísca. Eu não sei se confio em mim mesma. Nos aproximamos, devagar. Como se o mundo parasse. E, pela primeira vez, nos tocamos. Não era um toque de paz. Era um toque de sobrevivência. E ali, entre cinzas e cartas, percebi. Não existia mais volta. E o que antes era dor, agora também era desejo. E o desejo seria nossa perdição. Não era amor. Não ainda. Era algo mais primitivo, mais urgente.
Um grito que precisava escapar. Depois de ler as cartas, depois de ouvir a verdade, depois de olhar nos olhos de Alcan e ver o mesmo desespero que vivia em mim, não consegui mais conter. Isso é errado, sussurrei, com a voz fraca. Então vamos errar juntos, ele respondeu. E foi assim. Ali, naquela clareira escondida onde meu irmão sonhou com a paz. Onde a dor nasceu, onde a verdade queimava como fogo. Eu o beijei. Foi um beijo sem controle, sem direção. Um beijo de revolta, de luto, de tudo que eu reprimi desde o dia em que Tahuari caiu morto na minha frente. E ele me beijou de volta como se o mundo estivesse acabando. Porque talvez estivesse. Alcan me abraçou com força, não como um homem segura uma mulher, mas como alguém se segura num galho antes de cair no abismo. Eles vão nos matar se souberem, falei, ofegando. Eles já querem nos matar, ele respondeu. Nos afastamos, os rostos colados, respirando o mesmo ar. Ele tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Não é só sobre nós. Nunca foi. É sobre o que isso representa. Guerra, eu disse. Ou o fim dela, ele respondeu. Silêncio. Então, juntos, tomamos a decisão que mudou tudo. Fugir. Não por covardia, mas porque a verdade não sobreviveria se ficasse ali. E porque, naquele momento, ficar significava morrer. Abandonamos tudo. As roupas tribais, os símbolos de clã. Cortamos nossas tranças. Apagamos nossas pegadas. Fomos embora sob a luz da lua, com os espíritos dos nossos mortos nos seguindo. Sem mapa, sem promessa. Apenas um ao lado do outro. Para onde vamos? Perguntei. Para longe do ódio, ele respondeu. E foi nessa madrugada, com o coração ferido e a alma em brasas, que deixei de ser filha, irmã, guerreira, e me tornei fugitiva, ao lado do único homem que jamais deveria ter amado. Chegamos à base da montanha sagrada ao amanhecer. O corpo cansado, os pés feridos, mas vivos. Era um lugar proibido. Ninguém subia ali sem permissão dos anciãos. Diziam que era morada dos espíritos antigos. Mas para nós virou refúgio. Ficamos escondidos por dias em uma pequena caverna coberta por raízes e musgo. Dormíamos abraçados, não por paixão, mas por medo. O frio da montanha era cruel, mas não tão cruel quanto o silêncio da floresta. Porque no silêncio, a gente ouvia passos, assovios, sinais de que estavam perto, nos caçando. São os seus? Perguntei. São os dois, respondeu Alcan, do seu lado e do meu. Olhei para ele, os olhos fundos, o rosto mais magro. Estávamos fugindo havia menos de uma semana e já parecíamos fantasmas. Estamos sozinhos, sussurrei. Não, estamos juntos. Isso é diferente. Nos agarrávamos a isso como um fio de esperança. Mas a esperança é um luxo que fugitivos não podem pagar. Numa noite ouvimos um grito distante, agudo. Depois outro. Depois, silêncio. Alcan agarrou meu braço com força. Eles encontraram alguém. Pode ser um dos nossos, ou um aviso. Um aviso? Que estão perto. Naquela madrugada, não dormimos. Comíamos raízes, bebíamos água da chuva. O corpo pedia descanso, mas o coração não deixava. Foi quando Alcan, olhando para o vazio, disse algo que me arrepiou. Se eu morrer, quero que você continue, sozinha. Cala a boca, eu disse, a gente vai sair dessa. Você não entende. Eu sou Nakai. Você é filha de Aiema. O mundo nunca vai nos perdoar por isso. Eu não preciso do mundo, só preciso de você. Ele tentou sorrir. Mas o sorriso que saiu era de dor. E naquela noite, entre orações e medo, eu entendi. Não estávamos fugindo de guerreiros, estávamos fugindo de um mundo que jamais aceitaria o que nos tornamos. Fomos capturados ao amanhecer. Alcan desmaiou tentando me proteger. Eu gritei, lutei, mordi, chutei. Mas não adiantou. Os guerreiros nos arrastaram como se fôssemos presas. Como se não fôssemos mais gente. Amarraram nossas mãos.
Nos jogaram no chão diante dos dois conselhos, o nosso e o deles. Ali, no centro do mundo. Todos nos olhavam com nojo. Como se o amor que sentíamos fosse uma doença. Maika! Gritou meu pai, Aima, com os olhos ardendo em fúria. O que você fez? A única coisa certa. Respondi, mesmo com a voz embargada, eu ouvi a verdade. Tahuari foi traído por dentro. Cale-se! Ele berrou. Você não é mais minha filha. As palavras dele foram como lanças. Eu tremi, mas não chorei. Alcan se arrastou até ficar ao meu lado. Mesmo amarrado, mesmo ferido. Ele me olhou e sussurrou. Eu tô aqui. Meu pai cuspiu no chão. Isso é o que você escolheu. Um Nakai? Eu me levantei com dificuldade. Escolhi a verdade. Escolhi não repetir o ódio que você carrega no peito há anos. A multidão murmurava. Alguns nos olhavam com curiosidade. Outros com fúria. Mas nenhum com compaixão. O chefe dos Nakai também falou. Esse jovem que está aqui rompeu o código da tribo. Se deitou com uma inimiga. Escondeu cartas. Traiu sangue. Todos gritavam agora. A tensão no ar era insuportável. Foi quando uma voz se ergueu. Fraca, mas firme. Vinda de uma das bordas do círculo. Deixem-na falar. Todos se viraram. Era Nauru. A curandeira caminhava com dificuldade, mas seus olhos ainda carregavam fogo. Essa jovem viu mais verdade em poucas luas do que vocês viram em toda uma vida. Nauru, fique fora disso, gritou meu pai. Mas ela continuou. Vocês acham que mataram o passado, mas o passado está vivo. E hoje, ele será revelado. Ela tirou um punhado de papéis do manto. E ali, diante de todos, começou a ler as cartas de Tahuari. Cada palavra era uma flecha. Cada frase, uma ferida aberta. Pai, se algum dia essas palavras chegarem até você, talvez seja tarde. Mas eu preciso tentar. Os rostos mudaram. As expressões endurecidas começaram a se desmanchar. Alguns abaixaram os olhos, outros choraram. Mas meu pai ficou em silêncio. Como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Eu errei, ele murmurou. E naquele momento, mesmo ainda acorrentados, nós éramos livres. Porque a verdade, enfim, havia sido dita. As cartas de Tahuari continuavam sendo lidas pela voz trêmula de Nauru. Cada frase dele era como se eu o ouvisse novamente. Vivo. Mais vivo do que qualquer um ali naquele círculo. Ele contava sobre Kurmi. Sobre o tratado. Sobre como tentou mostrar ao nosso pai que o ódio estava nos matando mais rápido que qualquer guerra. E então, veio a última carta. A que ele nunca teve coragem de entregar. Pai, se algum dia eu não voltar, saiba que morri tentando fazer o que você deveria ter feito. Proteger os dois povos. Não com a lança, mas com escuta. O silêncio que caiu depois disso foi sagrado. Meu pai continuava ali, parado, olhos no chão, boca fechada. Pai, eu chamei. Tem alguma coisa a dizer? Ele levantou o rosto. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos do homem que me criou. Eu engoliu em seco. Eu errei. Ele andou até mim, passos lentos. Ficou na minha frente, ainda com a armadura no corpo, mas completamente desarmado. Quando sua mãe morreu, eu me tornei pedra. Nunca mais ouvi ninguém. Nem Tahuari, nem você. E a verdade, olhou para Alcan. É que preferi odiar o Nakai do que enfrentar minha própria dor. Chorei. Não por ele, mas pelo menino que ele foi, pelo pai que ele tentou ser, e pelo homem que quase matou a própria filha sem perceber. Você me odeia? Ele perguntou, com a voz quebrada. Eu respirei fundo. Olhei para o céu. E depois para Alcan, que me observava de longe, ainda machucado, mas firme. Não. Engoli as lágrimas. Mas eu não sou mais sua filha. Não no jeito antigo. E no jeito novo? Ele perguntou, com os olhos marejados. No jeito novo. Eu sou a filha de Tahuari. E ele morreu tentando ensinar você a perdoar.
Então, eu vou tentar. Eu o abracei. Não por ele, mas por mim. Alcan se aproximou. O pai dele também chorava. O conselho inteiro parecia menor, mais humano. E agora? Alguém perguntou. O que faremos com eles? Nauru foi quem respondeu, com a força dos ancestrais na voz. Nada. Eles já pagaram, já lutaram, já perderam. Agora, deixem viver. E foi assim, com a alma em pedaços e o coração aberto, que eu descobri: perdoar não é esquecer. É decidir que a dor não vai mais mandar em mim. Fomos libertos no dia seguinte. Sem festa, sem perdão completo. Mas com o silêncio daqueles que já não tinham mais força para odiar. Eu e Alcan deixamos o território das tribos logo depois. Não como fugitivos, mas como dois sobreviventes que se recusaram a ser lenda. Não voltamos para a aldeia dele, nem para minha. Fomos além das montanhas. Atravessamos rios. Fizemos abrigo onde ninguém conhecia nossos nomes. E começamos algo novo. Uma aldeia pequena. Sem bandeira. Sem símbolos de guerra. Onde os filhos aprendem primeiro a escutar e só depois a caçar. Vivemos entre dois mundos. Entre a memória e o futuro. Entre a dor e a coragem. Alcan nunca deixou de ser Nakai. Eu nunca deixei de ser filha de Aiemá. Mas hoje, somos algo maior que isso. Tem noites em que ouço Tahuari no vento. Sinto o cheiro da fogueira antiga. E choro. Mas é um choro diferente. Um choro de alguém que sobreviveu ao próprio destino. As tribos? Mudaram, sim. Não tudo, não rápido. Mas começaram a permitir encontros. A ouvir histórias. A lembrar que antes da guerra, havia terra. E que a terra nunca separou. Foram os corações que se fecharam. A minha história não é um conto de amor. É uma cicatriz viva. E todo dia, eu escolho carregar essa cicatriz com orgulho. Porque fugir com o inimigo foi a coisa mais perigosa e mais verdadeira que eu já fiz. Hoje, se alguém me pergunta por que escolhi amar o Nakai, eu respondo: porque escolher o amor é a única guerra que vale a pena vencer.